Ligue 021 2533 6009 ou visite o nosso site comunicop.com.br. Comunicop, especialista em comunicação cooperativista. Quer se destacar? Gente que coopera. E no quadro Gente Coopera de hoje, vamos conversar com a gerente de desenvolvimento de cooperativas do Sistema OCB Nacional, Débora Ingrisano. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda ao programa Coop Café. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cláudios, Rangel e Montenegro. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. É bom recebê-la aqui, Débora. Aqui é quase uma cooperativa de Cláudios. Já temos dois, falta poucos. Muito bem, Débora. Hoje aqui o nosso objetivo do nosso quadro Gente que Coopera é justamente falar dessa novidade do Sistema OCB, que acaba de lançar o programa ESG Coop, né? Que vai ajudar muito aí no desenvolvimento das cooperativas sob uma nova ótica de governança. Então, gostaríamos que você trouxesse aqui para o nosso público do cooperativismo, traduzisse um pouquinho qual a ideia do programa ESG Coop e como as cooperativas poderão se beneficiar dessas novas iniciativas. Ok. Cláudio, ESG, eu acredito que praticamente muitos cooperativistas já estão bastante afinados com as letrinhas, né, para ambiental, social e governança. É um assunto de repercussão internacional, não é tão novo, embora tenha atingido seu ápice, sobretudo com pandemia e pós-pandemia. Já se falava de ESG lá com Kofi Annan e aquele material criado pela ONU em 2005, que é o Who Cares Wins, né? Quem se importa, quem cuida, ganha. Assume-se pelo mercado financeiro, sobretudo com a maior corretora de investimentos do mundo, que é a BlackRock, e o seu representante, Larry Fink, ele traz essa pauta. Este ano, inclusive, ele deu um passinho mais para trás, né? Porque, e daí aqui eu vou entrar no que a gente está propondo e porque o cooperativismo pode fazer mais e liderar a pauta, que é a nossa grande proposta. Então, o que a gente tem estudado e percebido, essa semana mesmo saiu notícia por meio de um clipping, né, um site que faz como se fosse um clipe das principais notícias relacionadas a ESG, se chama Reset, né, Reset News, se eu não me engano. Bem, colocando o Reset ali já aparece no Google, e mostrando que uma das maiores multinacionais, né, uma das maiores empresas do planeta, os seus investidores, os seus acionistas estão dizendo que teve uma queda na lucratividade e eles questionam se isso não se deve ao excesso de preocupação com sustentabilidade. Eu trago essa triste informação, mas para dizer o seguinte, a nossa proposta, o que nós levamos para os cooperativistas brasileiros no mês passado, por ocasião de um encontro que nós chamamos de Semana da Competitividade, em que essa pauta ela teve grande importância, né, foi até um lançamento de um fundamento, é que o cooperativismo tem condições de liderar a pauta. E por que a gente está sendo tão ousado, né? Embora nós sabemos a nossa importância, a nossa grandeza, somos quase 19 milhões de cooperados no país, ano passado, passamos mais de 500 bilhões de faturamento. Se a gente junta cooperados com suas famílias fazendo um cálculo de 3 pessoas, né? Antes a gente fazia um cálculo de 4 pessoas, agora a gente já está falando de 3 pessoas, porque as famílias estão um pouquinho mais enxutas, né? A média é menos de 2 no país, mas a gente está falando aí de 50, 60 mil vidas com cooperativismo, faturando muito. Nas nossas muitas cooperativas espalhadas pelo país, nós estamos falando oficialmente de 4.880 cooperativas. Ainda assim, quando a gente se compara com dados do mercado brasileiro, nós temos muito para crescer, né? Todos os nossos ramos tiveram crescimento, ainda que com grandes desafios. Mas por que a gente está ousando dizer, né, embora sejamos ousados, não somos tão malucos assim, que nós podemos liderar a pauta? Eu me valho desse exemplo, né, dessa grande multinacional, que os acionistas começaram a questionar, não, muita sustentabilidade, vamos diminuir essa pauta, a gente quer lucro. Enquanto que nas cooperativas, o investimento social, o investimento em governança, o investimento em sustentabilidade é sempre aplaudido. É inquestionável.
Os cooperados, independente das suas orientações fora cooperativistas, eles sabem, por exemplo, na sua propriedade rural, a importância da reserva do solo, da neutralidade de carbono. Eles sabem que aquilo melhora a propriedade deles. Isso estou falando do ambiente agro. Nas cooperativas do ramo crédito, por exemplo, todo mundo sabe que o investimento social, quando a comunidade cresce, ela tem essa relação de afeto com a cooperativa, relação essa que faz com que, muitas vezes, né, e a gente tem índices que comprovam isso, o cooperado que passa por uma situação financeira difícil, ele deixa de pagar uma outra instituição financeira, mas ele paga a cooperativa, e por isso nós temos os menores índices de inadimplência no cooperativismo de crédito do que se comparado com o mercado financeiro tradicional. Então, por que liderar a pauta? Porque o ESG, nós estamos ousando dizer que ele está no nosso DNA, e é muito simples a explicação. Ele está nos nossos princípios cooperativistas. Nós temos que nos preocupar com a comunidade, nós temos que intercooperar, nós temos que educar, formar e informar. Tudo isso é pauta ESG. Está no nosso princípio, e nunca aconteceu na história brasileira de um cooperado participando de uma assembleia dizer: eu não quero que eduque, forme, informe a comunidade, eu não quero intercooperação, eu não quero preocupação com a comunidade. Pelo contrário, a parte mais aplaudida de uma assembleia, eu já participei de dezenas dela, é a parte em que a cooperativa fala, além de devolver sobras, além do aumento do número de funcionários, da expansão do número de pontos de atendimento, entrepostos ou qualquer que seja, nós ainda estamos devolvendo isso para a comunidade, nós estamos desde o investimento social privado até a filantropia, né, ajudar a PAI, contribuir com o Rotary, fazer doação de alimentos. Olha o nosso trabalho durante a pandemia, com EPIs, né, com os equipamentos de proteção. Nenhum cooperado questionou isso. Eu cuidava recentemente de redes sociais de uma cooperativa, de um sistema cooperativo específico, com milhões e milhões de seguidores, e nunca ninguém, e a gente lê todos os comentários, a gente tem uma equipe, nunca nenhum cooperado fez uma manifestação dizendo que a gente não deveria, que a gente errou ao pegar uma parte das nossas sobras e investir na sociedade. E isso acontece no mercado tradicional. Então, a ESG está no nosso DNA por princípio, está na forma como nós somos constituídos, no nosso modelo de governança. Né? O nosso cooperado é a pessoa que um dia é um pequeno produtor rural, amanhã ele está no conselho de administração. Né? O filho dele está trabalhando lá na cooperativa de crédito, ou na cooperativa de saúde, ou a filha, sabe? A esposa está na cooperativa de educação. Então, a gente sabe do impacto social positivo que a gente causa. Nós sabemos que nós podemos tratar dessas pautas ESG, e olha que elas são centenas, tudo isso ainda está em construção, com tranquilidade, porque os nossos cooperados que pagam a conta toda acreditam nos princípios, eles sabem que está lá, eles são educados ao participar das assembleias e ver todo o trabalho que a gente realiza. Então, a nossa proposta para as cooperativas brasileiras foi: existe o ESG, e o ESG é COP, e o COP é ESG. Vamos liderar essa pauta, se comparar ao mercado tradicional? E os aplausos nos indicaram que sim, que as cooperativas estão dispostas a liderar essa pauta e fazer muito mais. O ponto a questão da sustentabilidade já vem sendo discutida e produziu-se muita bibliografia desde a década de 70. O que o ESG mudou? ESG é igual sustentabilidade? Não, ESG é a comprovação da performance em sustentabilidade. Não basta mais dizer sou sustentável, cuido da Amazônia, contribuo aqui com casas para as pessoas que não têm moradia. Não basta mais a empresa dizer que cuida dos funcionários da saúde e do bem-estar, que é a GPTW. Agora ela tem que provar. Esse é o lance. E daí o que nós vamos construir juntos? Estamos aqui encampando, eu não vou dizer liderando essa pauta, mas encampando, porque nós já temos cooperativas que já estão avançados, né, na construção do que é chamado de matriz de materialidade. Já estão conversando com, eu vou usar a expressão em inglês, que é a que está mais popular, que são os stakeholders, ou públicos de apoio. Nós temos muitas cooperativas do ramo crédito, saúde, agro e até transporte também preocupados e perguntando para as pessoas, afinal de contas, quais são as suas expectativas em relação à ambiental, à social e à governança, e construindo as suas matrizes de materialidade
e construindo as suas pautas de sustentabilidade. E nós estamos juntos com essas cooperativas, com essas unidades estaduais, aprendendo, coletando informações para a gente levar para muitas outras cooperativas. Todas as cooperativas têm condições de comprovar que são ESG. Né? Uma Assembleia Geral Ordinária é uma pauta ESG, porque é um tratamento transparente do item do pilar governança. É transparência na veia, é chamar o cooperado e ler um balanço patrimonial e dizer: aqui foi o dinheiro, essa é a sobra, aqui está o seu investimento, aqui está quanto que a gente investiu para estruturar essa sede, esse prédio, essa agência, ou qualquer que seja o nome, a depender do ramo, né? Então, assim, é muito fácil para o cooperativismo provar vários aspectos. E daí eu só vou destacar aqui, vocês podem me interromper, que eu engatei aqui a primeira e Vamos felizes da vida, porque o bom entrevistado é esse, que o entrevistador não precisa ter muito trabalho. Que beleza vocês dizerem isso, gostei. Nós já Cláudio, temos... né, Rangel? Que bom. Me permite, então, interromper. Sim, aqui. Claro. Sim, claro. Parece que existe um movimento anti-ESG. Isso é um obstáculo para nós, nesse caso? Eu acredito que não. E a minha crença está, porque é isso, está nos nossos princípios. Nós temos um trabalho de educação cooperativista que vocês contribuem para fazer grandemente. A maior parte das nossas cooperativas tem alguma ação em educação cooperativista. Os cooperados têm isso na sua veia, eles sabem que esse é o papel da cooperativa, sabe? Eu até ouso fazer assim uma brincadeira que não foge muito à realidade. Eu imagino que hoje essa luta contra o ESG em grandes corporações e multinacionais está acontecendo, mesmo em corretoras de investimento. Eu fico imaginando um acionista multibilionário questionando isso enquanto toma um vinho na Maldivas. Sabe? Ele não está imerso na realidade da comunidade, sentindo o que aquela organização pode estar fazendo do ponto de vista ESG. Isso não é nosso. Os nossos cooperados sentem, eles percebem a cooperativa, eles percebem ao serem donos, usuários, clientes dela, ou eles percebem o movimento quando a cooperativa cuida da cidade, cuida da praça, ou eles percebem o enriquecimento de uma comunidade pequena como muitas que nós temos. Tem um caso belíssimo que eu participei, que é uma cidade muito pequena do interior de Rondônia, que não tinha eletrificação, não tinha eletricidade. Eu estou falando de 2018. E daí eles falaram, mas a gente quer uma cooperativa de crédito. E daí o nosso colega lá da cooperativa de crédito vem de Porto Velho e vai lá para Rio Pardo. E chega lá e faz uma palestra, explica o cooperativismo, como é que constitui a cooperativa, explica tudo. E daí o pessoal fala, você tem que terminar a palestra logo. Daí ele pergunta, mas por que não? Eu posso ficar até mais, tá de boa. Não, é porque não tem energia elétrica aqui não. E daí ele fala assim, meu Deus, não tem energia elétrica. E daí ele guardou para ele disse que o pessoal lá, né, muitos andavam com facão e coisa e tal, porque era um costume ali na cultura, né? E daí ele ficou preocupado de dizer que não dá para abrir uma agência cooperativa, de uma cooperativa de crédito, sem energia elétrica, né? E daí ele ficou preocupado. O que ele fez? Voltou para casa rápido e chegou lá e foi conversar com a Eletronorte e conseguiu fazer um arranjo para levar energia elétrica em 2018 para uma cidade de, sei lá, acho que 2.000 habitantes ou 3.000 habitantes, não me lembro ao certo, do interior de Rondônia. É isso que o cooperativismo faz. Daí eu pergunto, quando isso é ESG, né? Isso é ESG, isso é social, isso é ambiental, sabe? Na veia, né? É a cooperativa cuidando da comunidade. Então, essa é a diferença de quem vive o cooperativismo por se sentir cooperado ao se deleitar dos benefícios da cooperativa e que está ali vendo o progresso que a cooperativa causa. Então, é por isso que eu acredito que esse movimento, se chegar, eu acho que vai chegar muito fraquinho. Eu acredito que os nossos cooperados defenderão a pauta e o nosso papel é agora aprovar, né? E existem diversas certificações de itens da pauta ESG. Ainda não existe no mundo validado uma certificação única ESG. Você certifica em itens da pauta, por exemplo, no ambiental, neutralidade de carbono, recuperação de matas, aproveitamento de água, existem certificações ISO, por exemplo. No social, quando você cuida do funcionário, tem lá um GPTW e outras certificações, né? Na questão da governança, nós mesmos temos a nossa certificação interna, que é um programa de desenvolvimento da gestão
das cooperativas, que é um programa chamado Governança e Gestão, ou PDGC, a gente às vezes usa mais a sigla, que atesta se a cooperativa está ali andando na caminhada, nesse trilhar da governança e da gestão. Então, existem várias formas da cooperativa começar a se apropriar, eu acho que isso daqui é uma boa síntese do que eu estou querendo expressar, se apropriar da cultura da comprovação, fazer, elas fazem, em vários aspectos, mas da cultura de comprovar isso por meio, né, de uma série de certificações e certificados e formas de se fazer isso. E eu tenho certeza que quando as cooperativas, e já acontece, mas quando as cooperativas começarem a levar isso para as assembleias, né, elas vão começar a receber essa resposta dos cooperados, não é só a cooperativa dizendo que faz, agora ela está provando. E daí a gente espera que um dia, num futuro muito próximo, os nossos cooperados, isso está acontecendo muito na juventude, né? Que eles vão começar a cobrar, eles vão falar assim, como é que eu vou ser cooperado de uma outra cooperativa, de uma outra instituição, né? Vou ser um cliente de um banco, se lá eles nem provam que são ESG, a cooperativa é, né? Eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu vivo o papel social das cooperativas. Então, é o que a gente quer construir. Mas, enfim, o papel do sistema OCB, com essas quase 5.000 cooperativas brasileiras, é gradualmente mapear o que temos. Quais são as pautas, os itens dessa agenda ESG que o cooperativismo já é bom? E daí teve 4 que a gente discutiu nesse grupo, que está com bastante experiência, né, já no assunto, e eles falaram: promoção da educação é item não só ESG, como é ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, né, da ONU. Fomento ao desenvolvimento local nem se fala, né, gente? É o que nós fazemos por essência, por natureza, por obrigação, por paixão, né? Combate e adaptação à emergência climática, né? Os nossos produtores rurais sabem que serão afetados se a gente não tiver esse cuidado, em sua maioria. Então, já existem muitos indicadores que mostram que as nossas cooperativas do agro está atenta e está trazendo essas pautas para os cooperados, e a gente tem que ampliar. Existem estudos, inclusive um que a gente está patrocinando e acompanhando com a Fundação Getúlio Vargas. Lá tem um observatório do clima e dos indicadores climáticos para tropicalizar, porque tem muitos indicadores que são europeus e que não fazem sentido nenhum no nosso ambiente tropical, em que o boi é criado no pasto. Então, como que a gente vai tropicalizar, mas com embasamento científico e provando que nós estamos neutralizando o carbono, nós estamos reduzindo emissões de metano? E como é que as cooperativas, com sua capilaridade, podem levar essas pautas para os seus cooperados e a gente junto promover soluções, até, de repente, a gente começar a receber esses pagamentos por neutralidade de carbono, né? Já existem esses green bonds, né? Já existem formas em que o cooperado, por preservar, ou dono de uma propriedade, por preservar, recebe recursos. Isso é algo que vai crescer muito, a gente está botando muita fé nessa questão e a gente quer trazer para as cooperativas. E a promoção da diversidade, né? Então, também a cooperativa está aberta para todo mundo. Nós ainda temos muito a trabalhar, sobretudo na inclusão de mulheres e jovens em órgãos de liderança. Do ponto de vista do cooperativismo brasileiro, segundo o nosso anuário, né, os ouvintes que estão aqui, que ainda não viram, nós temos o anuário, eu posso até colocar o linkzinho aqui depois no chat, que mostra os principais índices do cooperativismo brasileiro. Do ponto de vista de gênero, mulheres e homens, está meio a meio quando a gente olha para o nosso universo de quase 19 milhões de cooperados. Em alguns ramos, mais mulheres e menos homens, e o contrário também acontece. Mas do ponto de vista de liderança, a gente ainda está no 20-80, 20% mulheres e 80% homens em cargos de diretoria e conselhos. E daí agora o nosso trabalho também, a gente tem aqui um Comitê Nacional de Mulheres, um Comitê Nacional de Jovens, tem um barulhinho aqui, com o objetivo de preparar essas pessoas, essas lideranças, e para que elas comecem a cutucar lá o conselheiro de administração, o conselho fiscal, o diretor: olha, eu estou aqui, me deixa falar, me deixa dar um pitaco, me deixa dar uma palestra, eu entendo desse assunto, sabe? Não é para ser
a gente até usa essa brincadeira muito respeitosa, não é para reunir essas pessoas e fazer um chá das 5, né? Essas mulheres, nem reunir os jovens para ir para balada, não é isso. Pelo contrário, é capacitar para a liderança. Então, a gente está encampando essa pauta e já tem muitas cooperativas que têm seus comitês de mulheres e jovens se reunindo e preparando essas pautas para chegar nos nossos conselhos e para que eles sejam vistos e lembrados na hora de dar pitaco, na hora de aprovar e validar uma campanha, por exemplo, tantas coisas que podem ser feitas. E a gente espera diminuir o tempo que está demorando para mais mulheres e mais jovens chegarem em cargos de liderança. Isso não significa etarismo, né? Que é que as pessoas com mais experiências, né, que estão com a barbinha um pouquinho branca, né, Cláudio? Não é trabalhar junto, é todo mundo junto, sabe? Dá para fazer uma misturinha boa e a gente traz a experiência e o conhecimento e as histórias junto com a disrupção, com as ideias, com as opiniões, né? Enfim, e já tem provas inúmeras aí no mundo de que essa misturinha boa, ela é produtiva, ela enriquece, ela é criativa. Então, a gente acredita nessa pauta. E como as mulheres, né, e os jovens estão dentro das cooperativas enquanto cooperados, agora é só mais um passinho para eles assumirem, né, cargos de liderança. Então, a gente acredita que esses 4 aspectos já acontecem nas cooperativas, essas 4 pautas: promoção da educação, fomento ao desenvolvimento local, combate e adaptação à emergência climática e promoção da diversidade. Nós podemos fazer muito mais juntos, com economia de escala, para a gente poder cada vez mais dizer: nossas cooperativas estão orientadas para a pauta ESG e nós vamos liderar essa pauta se comparado com as organizações não cooperativas, porque isso não é o que fazemos, isso é o que somos, né? Esse é o ponto. Exatamente. Perfeito.